Fala pessoal, Flávio Bento aqui. Vamos para mais um vídeo do Raising by Atos. O tema de hoje está relacionado com perseverança e teimosia. Por muito tempo eu fiquei assim, cara, qual é a sutil diferença entre uma pessoa perseverante e uma pessoa teimosa? Então vamos lá. Eu não sei o que é que você acha, mas parece meio confuso, não é não? O que é que distingue, por exemplo, não sei se vocês já viram aquela imagem, vou colocar aqui, de uma pessoa que está cavando para encontrar ouro ou um poço de água ou qualquer coisa, e tem um que desiste a 100 metros do objetivo dele, e o outro segue adiante, o outro persevera. A diferença entre você saber que você está perseverando ou que você simplesmente está insistindo em um erro, em um problema, que seria a teimosia. Primeiro, eu queria ver aqui se você também acha, como eu, que teimosia é uma coisa ruim. Minha mãe dizia, minha avó também, minha tia, minhas tias: menino, não seja teimoso, você está teimando. Por quê? Elas diziam fazer uma coisa e eu fazia outra. Eu insistia em fazer outra, ou seja, uma pessoa teimosa é aquela que acaba sendo até mesmo desobediente, não é isso? Mas vamos lá. Quantas pessoas que têm sucesso ou tiveram sucesso na vida e que de alguma forma não seguiu o status quo, não seguiu o que a maioria disse que era para fazer? Por exemplo, quase sempre todos os empreendedores, eles são meio a revelia, né? O mais tradicional é você ter um emprego, fazer um concurso, coisa do tipo. E essa turma não, ela insiste. Mas será que não são teimosos, estão teimando? E eu venho refletindo muito sobre isso. E percebi o seguinte: a sutil, é sutil mesmo, diferença entre um teimoso e um perseverante é o seguinte: é que o teimoso, ele faz de forma a não analisar a consequência. Ele faz com base, por exemplo, na experiência dos outros que quebraram a cara, por exemplo, e ele continua a fazer. Vários outros tentaram fazer, e aí vem também a questão de que um consegue, o outro não consegue. É difícil, viu? Talvez você deva ser um pouquinho teimoso também às vezes, né? Mas me parece que o perseverante é aquele que lá no fundo ele sabe que está no caminho certo. E as evidências mostram isso. O importante é, as evidências mostram isso. Quando você está na direção certa, no caminho certo, a única preocupação sua é a velocidade. Você vai chegar antes ou depois. Mas você sabe, por exemplo, na questão financeira, se você está juntando um pouco de dinheiro ou está devendo menos, ele está dia após dia, mês após mês, mesmo que seja pouco, mas está melhorando. Você está sentindo. Isso é quando tem evidências. Mas no exemplo do perfurador, como é que ele sabe que ele está cavando e que vai ter? Tem uma história de um cara que perdeu uma fortuna. Ele comprou várias terras e tal para minerar na época da corrida do ouro lá nos Estados Unidos, do lado lá da Califórnia, né? E esse camarada, ele passou anos e anos procurando ouro, cavando, cavando e cavando. Depois de, sei lá, 3 anos, não encontrar nada, ele simplesmente desistiu e vendeu as terras a preço de nada e os maquinários a preço de nada, praticamente. E vendeu para outra pessoa. E essa outra pessoa, com um mês, 2 meses, encontrou a maior jazida, camada de ouro ali. E o outro que passou 3 anos desistiu tão perto. Aí perguntaram a esse camarada por que é que ele comprou aquela mina se o outro tinha passado 3 anos e não tinha conseguido nada. O que ele percebeu que ele conseguiria achar ouro? Aí ele disse: antes de eu comprar,
eu chamei aqui, eu contratei geólogos que analisaram o solo, que analisaram a região, e que me disseram que a probabilidade, ele não tinha certeza, mas a probabilidade era alta e que estava perto. Com base nessa informação, eu fui lá e comprei. Então, talvez o teimoso, né, ele insista por orgulho, mas ele não está vendo que vai conseguir, ele não pesquisa, às vezes ele acha que sabe, entendeu? Ele não consulta outras pessoas no sentido, não é que você vai aceitar sempre. E principalmente você tem que consultar os especialistas, consultar quem sabe, quem já chegou lá ou quem entende do assunto. Você não vai estar ouvindo de quem não chegou. Então, o perseverante, quando ele ouve alguém que já fez ou que sabe mais do que ele naquele sentido ali específico. Não vai ouvir sempre todo mundo, tá? Então, o tema de hoje é relacionado a isso, para a gente entender um pouquinho aí que às vezes a gente tem que insistir, mas não é bom que a gente seja um tolo ou um teimoso e seja um perseverante, mas às vezes você vai se passar de teimoso se você é um perseverante. Então tem uma diferença entre um e outro, né? Então nem sempre o termo teimoso é ruim. Para muitas situações um teimoso é bom, ele deu certo porque ele insistiu, ele foi perseverante. Porque depois que dá certo, é porque é tipo assim, teimoso é o cara que insistiu numa coisa e fracassou. E perseverante é o cara que insistiu numa coisa e deu certo. No fim do dia é isso, né? Mas você consegue, você só vai conseguir ligar esses pontos depois que tudo passou, não é isso? Depois que passou é fácil de você dizer, olha, que bicho teimoso, ó, que cara perseverante. Mas enfim, entre um e outro, tem uma fase que você vai ser ali teimoso, considerado como teimoso, e outra que você só vai ser perseverante quando chegar lá, quando você conseguir. Beleza? Então seja perseverante, seja teimoso às vezes, você vai ter que passar, se arriscar, tá? Mas eu acho que vai muito do filho e do sentimento ali, tá? Da experiência que você tem. Beleza? Um abraço e até a próxima.